uma vez conectado, começamos. Bom, eu quero contar uma história para quem tem medo de regressão ou de espíritos. tem curiosidade de saber como é que funciona a regressão. Então eu vou contar uma experiência prática minha, né? Uma das que eu posso contar, né? Que outras são mais complicadas. E essa me foi autorizada a contar, até pela participação de outras pessoas, né? Então hoje eu tenho autorização e posso contar para esclarecer como é que funciona na prática essa coisa da terapia de regressão, que tanto falam e alguns têm medo, que vai vir espíritos e vai vir não sei o que, das trevas. Não tem nada disso, galera. Regressão, terapia de regressão, você vai olhar para dentro de você. É você com você mesmo. Então tudo acontece dentro de você. Tá? Você acessa outras informações que estão guardadas lá dentro de você em algum lugar que você esquece porque você está preocupado em comer, está preocupado em assistir televisão, principalmente os jornais e canais abertos aí, como diz o... eu esqueci o nome daquele... Cortella, né? Assistir pessoas comendo, excretando e Jogando futebol. e jogando futebol e fazendo outras coisas. Então você gasta seu tempo aqui com outras coisas e isso te distrai da tua essência. A terapia de regressão, você olha para dentro e se conecta com a sua essência, com o que está dentro de você. Bom, a minha experiência, eu fiz terapia de regressão, para vocês terem uma ideia, durante 1 ano e meio a 2 anos. Cada sessão durava entre 2 e 3 horas, tá? Fazia um relaxamento e tal, e foi conduzida por um psicólogo na época, né, que acredita na teoria reencarnacionista, porque os psicólogos normalmente na época não acreditavam, né? Então tinha que ser um psicólogo específico para isso e que tem capacidade de guiar, né? Não vou dizer nem guiar, né? Mas vigiar, vamos dizer assim. Vigiar, olhar, intuir. Então eu fiz essas terapias cada 15 dias, semanal, às vezes uma vez por mês, mas foi há quase 2 anos. Beleza, vi diversas coisas, diversas situações, diversas vidas que tive, diversas existências que estavam gravadas aqui. Alguns chamam de registro acástico, tá? Mas estavam guardados aqui em algum lugar. E numa delas... Bom, primeiro deixa eu explicar que sempre que eu me lembrava de alguma coisa e tal, tinha um ser, uma mulher de branco, de um vestido branco, que eu chamava de mulher de branco, porque eu não sabia o nome. Então essa mulher de branco, várias vezes que eu desencarnei, ela estava lá para me orientar, para me guiar, para me instruir. Tipo o mentor, o anjo. Na época eu acho que era minha mentora, o anjo da guarda, coisa do gênero, alguma coisa assim, né? Depois eu explico como é que ela surgiu também. Que ela surgiu lá na primeira ou segunda regressão. Mas essa aqui já é mais pra frente. Então essa regressão foi o seguinte: depois do relaxamento e tal, aí eu fui para um lugar, quer dizer, veio a imagem de um lugar em que eu tava dentro do corpo de uma pessoa. Então eu estava dentro do corpo de uma pessoa, eu via, a impressão que eu tinha que tinha órgãos internos, sei lá, rim, sei lá, intestino, não sei o que, as partes baixas ali, mas eu estava dentro do corpo. Era um ponto de consciência, só isso. E de repente eu estava dentro das partes baixas, ali, próstata, aquela parte ali e tal, eu vi que era um homem. Eu tive a noção que era um homem, não porque eu vi de fora, mas eu tive uma noção, eu estava dentro do homem. De repente, eu saí por um túnel,
saí por um túnel assim, rapidamente, saí por um túnel. Então, aí eu saí por esse túnel e fui para um outro lugar. Fui para outro lugar. Esse lapso de tempo, eu sabia que eu estava dentro do corpo de uma pessoa, aparentemente era um homem. Eu saí por um túnel, vocês imaginam aí o túnel, né? E aí fui para um outro lugar e nesse lugar era um lugar confortável. Você tem muita... os sentimentos são exacerbados ali, são aumentados. E ali era um sentimento de conforto, né? Então eu fiquei ali, tava de boa, gostoso aqui e tal, etc. Aí eu fui tomando consciência que eu estava no corpo de uma mulher. Eu estava dentro do corpo de uma mulher. Eu não sei em que momento realmente eu tomei essa consciência, mas era um lugar confortável, quentinho, gostoso, né? Bem, eu estava lá de boa, vamos dizer assim. Eu não queria sair dali, esse sentimento. Eu queria sair daqui não, tá muito bom. Aí de repente foi me faltando ar. Eu fiquei sufocado. Faltando ar lá. Né? E isso refletiu um pouco na minha respiração lá na regressão, lá no meu corpo físico atual. Eu ficava, pô, mas tá ruim de respirar. Era como se eu me conectasse com aquela consciência lá. Ou seja, era eu. Aí então de repente começou essa falta de ar. E aí no momento eu enxerguei sangue. E era como se eu estivesse no meio das pernas da mulher. Tinha aquelas, acho que é a nágua que chama, era uma roupa de baixo de antigamente, que tinha umas rendinhas, uns negocinhos assim. Eu vi claramente essa calcinha de 1800 alguma coisa. Tinha umas rendinhas branca e tal. Era branca. E aí corria sangue por ali. E eu estava junto com aquele sangue. Eu fui acompanhando aquele sangue. Então eu saí, via duas pernas assim, e aí sangue. Não, minto, peraí. Eu me esqueci. Quando eu estava tendo a falta de ar, aí eu já tinha consciência que eu estava dentro de um útero, né? Conforme eu falei. De repente, então eu vi que eu olhei para cima assim, e aí começou a faltar ar e eu perguntei, mas por que você está fazendo isso comigo, mãe? Ou mãe, por que você está fazendo isso comigo? Eu não entendia o porquê daquilo, que estava faltando ar e tal. Eu estava sendo espremido, eu não conseguia respirar. E de repente aí sim eu vi o sangue, aí vi o sangue escorrendo, e aí eu saí pela perna. Né? Isso tudo eu era um pontinho de consciência, tá? Eu não tinha um corpo, mesmo que tivesse formado um corpo ali, eu não tinha essa noção do meu tamanho de corpo e tal, nada disso. Era de mim para fora, as coisas que estavam acontecendo comigo, que estavam me influenciando de alguma maneira. Então aí eu saí, aquele sangue todo, aí eu saí. Aí nesse momento eu virei espírito, novamente, né? Porque quando eu estava lá no corpo do homem, eu também tinha noção assim que eu era um ponto de consciência. Então aqui eu virei um pontinho de consciência, eu estava com a noção que eu estava fora do corpo e tal, e aí é como se abrisse tudo e aí eu enxerguei a situação. Aí veio tudo, de uma vez, o cara, aí eu vi uma mesa de jantar grande, a minha mãe ali, né? Era uma menina, pra mim era uma mesa enorme e tal. Então, aí lá na cabeceira tava um cara assim, bem vestido e tal, parecia um nobre, um rei, um nobre, sei lá, era um cara importante lá. Do lado direito dele, se não me engano, tava a esposa dele, eu sabia que era a esposa dele, que era a mulher dele. Aí eu tive consciência da situação geral, do que tinha acontecido quando eu saí. Aí a esposa, a mulher, né? Aí várias pessoas aqui, várias pessoas ali e tal, e aqui na última cadeira, ou na penúltima, aí eu tinha essa menina,
me veio a idade assim de 17 anos, era uma menina nova, me veio esse número como sendo a idade dela, até por uma, assim, porque isso fazia parte, depois eu fui entender, né, que isso fazia parte da compreensão da atitude dela, entendeu? Porque uma coisa é essa atitude, uma menina de 17 anos, outra coisa é essa atitude com uma mulher de 25, 30, 35, né? São coisas diferentes. A energia que rola numa atitude dessa é diferente. Então são pequenos detalhes que importariam para mim. E aí eu olhei pro cara. Aí o sentimento que me veio foi raiva. Não foi raiva dela. Eu sabia que ela era inocente. Você expande a consciência. Então não tinha nada. Então aquela. Quando eu estava dentro dela, tipo, a culpada assim era ela. Então eu, por que você está fazendo isso comigo? Eu não tinha noção do todo ali. Quando eu saí, aí foi você. Aí o que acontece? Aí eu fui sacado para cima, eu subi. Então a situação assim, tinha uma mesa de jantar grande, né? Pra mim era tudo gigante, porque eu era pontinho. Então pra mim era tudo gigante, né? E aí assim tinha uns arcos assim, e no andar de cima também uns arcos. E eu subi pro primeiro ou segundo arco, assim, nessa posição na direita, ali em cima. E ali tinha um cara, outra pessoa, com uma flecha apontada pro nobre. Tinha uma flecha apontada pro nobre. E eu tava com muita raiva dele, cara. Porque ele tinha estuprado a menina. Foi contra a vontade dela. Entendeu? Então tudo isso me veio de consciência. Foi contra a vontade dela. Mesmo porque ele tinha esposa lá, né? Então daí vocês tiram suas conclusões aí. Sem julgar também, porque também ele deve ter outras vidas dele, sei lá. Mas, então aí veio a raiva. Muita raiva dele. Não veio um sentimento de raiva dela, veio a raiva dele. E aí quando tinha esse cara da flecha, aí eu consegui, eu tava assim como um ponto de consciência que eu enxergava, eu tava bem dentro da flecha, assim, do ladinho da flecha e do arco. Então é como se aquele arco e aquela flecha, principalmente a flecha, me pertencessem também. Então eu senti que foi me dado o poder naquele momento de aquele arqueiro acertar ou não aquela flecha. De ser fatal ou não. Presta atenção, foi me dado poder naquele momento. Não significa que tudo quanto é espírito tem poder sobre você de te matar a hora que quiser, não. Não é assim que funciona, galera. Não é assim que funciona. Naquele momento, por algum motivo, né, o Criador deu o poder para mim decidir. Ele deu o poder para mim decidir. Eu tava com muita raiva. Aí eu fiquei pensando uma certa. Isso é tudo uma fração de segundo, tá? Eu fiquei pensando assim, eu acerto, não acerto. A raiva me instigava a que ele acertasse a flecha. Mas eu falei, mas tem alguma coisa errada, eu não devo fazer isso. Alguma coisa. De repente veio a mulher de branco. Ela surgiu assim, também da direita, veio, olhou pra mim, mas na serenidade, na tranquilidade, só olhando. Só de boa, como diz a juventude. Só de boas ali, olhando. E ela ficou me olhando. E eu me conectei com ela assim. Ela falava tudo mentalmente, tá? Aí ela me disse assim: você tem certeza que você vai fazer isso? Eu lembro da frase. Você tem certeza que você vai fazer isso? Aí eu pensei. Aí a raiva diminuiu. Por que diminuiu a raiva? Porque eu comecei a prestar atenção nela. Então veja bem como funciona. Para você sair da raiva, você tem que prestar atenção em outra coisa. Para você sair de sentimentos negativos, você tem que prestar atenção em outra coisa. Se você ficar prestando atenção na raiva, tua raiva aumenta. É assim que funciona. Se você começa a prestar atenção, aí vem o papel do mentor, vem o papel do anjo da guarda, vem o papel dos anjos protetores, vem o papel de Jesus Cristo, Mãe Maria,
Nossa Senhora Aparecida, né? Ou Nossa Senhora Imaculada, tem vários nomes, Guanim. Porque você começa a prestar atenção em Jesus e a tua raiva vai embora. Essa é a mensagem. Aí eu pulo do gato. Eu comecei a prestar atenção nela. E ela falou isso. E aí, naquela fração, é uma fração de segundo. Foi me dado, aí o Criador me deu a consciência que se eu fizesse aquilo, se eu tirasse aquela vida, naquela encarnação daquele homem, por causa da minha raiva, o que eu, vamos dizer assim, não vou dizer dívida, mas o que eu teria que viver, ou o que eu teria que passar, seria multiplicado por 1000. Ou seja, se eu estou encarnado, vou lá, faço alguma coisa de ruim com uma pessoa, então é a lei do retorno e tal, aquela coisa que os espíritas falam, né? Então você vai encarnar de novo tal, e alguém vai fazer aquilo com você de novo tal, beleza, na mesma medida tal, beleza. Isso tá na teoria lá do Kardec. Mas se você faz isso desencarnado, é outra coisa. Então por isso que o espírito não vai fazer não, tá? Então não é, tá vendo como é que funciona? Aí naquele mesmo momento eu falei, negativo, mas tô fora. Não, a raiva foi embora, tchau e benção, não vou fazer mesmo. Então foi isso que aconteceu. E o cenário que eu queria falar, e por isso estou fazendo esse vídeo aqui para explicar como é que funciona, pá. E aí eu, terminei aquela sessão de regressão, beleza, agradeci lá o psicólogo, beleza. Foi isso, levou também 2, 3 horas essa regressão, fui para casa e tal. Aí dali um tempinho, aí você fica curioso, né? Porque eu vi uma muralha do castelo também, eu vi uma muralha assim, igual aquele, era um castelo e tal. Eu vi, foi bem nítido para mim assim, os arcos, né? Aí nós temos a internet, comecei a procurar o castelo. Eu quero ver se é verdade essa regressão, se funciona mesmo, se existe essa porcaria desse castelo, isso foi invenção na minha cabeça. Né? Então na época foi de 2006, 2007 e tal, e aí eu fui procurar o castelo, procurei no mundo inteiro, castelo, foto de castelo, é difícil achar foto interna de castelo também, né? Mas pela ideia da muralha já dava para ter uma ideia de como é que era o castelo. Então, e não achei. Procurei uma época, depois de novo procurei de novo, e procurei de novo, e procurei, não achei. Áustria, Itália, pra mim que era na Itália, tinha um negócio de Itália, né? França, procurei um monte no mundo inteiro. Não achei. Beleza. Agora nós estamos em 2021, quase 2022, então fazem 13 para 14 anos. Olha como é que funciona a terapia de regressão. A regressão foi em que ano? Foi 2006, 2007. Então são 13 para 14 anos depois da regressão, da terapia. Presta atenção, vamos colar, 14 anos. Né? E já viajei bastante, viajei o mundo todo. Eu já viajei bastante, então poderia ter achado esse castelo em algum lugar. Visitei vários castelos, vários, né? Mas aí agora veio nesse ano a nossa viagem que a gente estava indo para Portugal e para Israel, para Jerusalém. Aí veio a variante Omicron do Covid. E aí os nossos mentores e a nossa família de alma, família de luz nos orientou a não ir, por um motivo ou outro, não ir. Negociações a mais, negociações a menos, etc. E espera eles acessar todas as linhas de tempo de todas as atitudes. Isso é coisa pra caramba, imagina. Então a gente conversa aí com seres às vezes e... não, fica aí, responde logo, não sei o que. Essas nossas impaciências de encarnado, né? E eles têm que pesquisar muitas linhas de tempo.
e calcular, vamos dizer assim, todas as porcentagens de que a linha de tempo se ative ou não, por conta de nossas atitudes ou das atitudes dos outros. Até porque eles têm acesso a todas as linhas de tempo quase possíveis. Eles têm acesso, principalmente quem trabalha no comando temporal, que está no comando temporal nesse momento designado para isso. Ou também no Conselho Kármico também tem acesso a muita coisa. Né? Então, falaram pra gente não ir e tal, e aí entramos em negociações e tal, etc. E aí reduzimos a viagem, cancelamos a passagem de Jerusalém. E aí viemos, não cancelei de Portugal e podemos ir. Só que tivemos que adiantar, eles deram prazo pra gente ficar aqui de no máximo 8 dias. Então, para segurança, tal, 7 dias, tal, beleza. E viemos, né? Viemos pra cá. Até porque a gente não conseguiu cancelar. Até porque a gente não estava conseguindo cancelar. Críticas à parte aí, levamos 1h30 numa ligação não, no chat, né, com uma determinada empresa aí, que eu não vou falar porque ele não é assim o intuito. Fora horas Aí e depois horas, né? conseguimos cancelar essa tal. Então foi tudo perfeito, assim, em termos de cancelamento, fora o tempo que demora, mas não tem problema. Cancelamos lá e viemos para cá então. Né? Chegando aqui, nós chegamos ontem de manhãzinha, viemos pro hotel aqui, fizemos check-in e tal, e aí, como na frente do hotel que o carro ficou na rua, né? A gente alugou um carro e o carro ficou na rua. É uma região central de Lisboa, é muito complicado de estacionar e deixar, e é caro para deixar, caro é um conceito relativo, mas falei, vamos sair então. Aí nós dormimos um pouquinho, tal, recuperar o sono e saímos. Aí veio, pra mim, já tinha vindo lá Sintra, visitar Sintra. Eu não sabia exatamente o que tinha em Sintra, falaram que tinha uns passeios legais, umas construções até, né? Aí fomos lá, deixamos o carro ali, cara, foi meio na intuição aí e tal, centro histórico, não sei o que, aí veio lá, como é que é? Forte dos Mouros, Fortaleza dos Mouros. Vamos nessa fortaleza aqui, pô. Aí deixamos o carro, não podia subir de carro, subimos Andamos escada, muito. cara. Muito. Subimos. Os paredões tinha essa fortaleza, né? E depois tinha o Palácio das Penas, o Palácio da Pena, que é tipo do lado assim. A Fortaleza dos Mouros era uma fortificação com paredes duplas, que tipo era onde era a cidade, assim, né? Era antiga, né? Então o pessoal morava ali dentro e tal, e tinha os muretos, um morrão lá em cima. E nós fomos ali. Aí as paredes, olhando para o lado de fora, que foi como eu vi num determinado ponto da regressão, era bem parecido. Eu achei interessante, parecido. Aí começamos a conversar com você, a gente usa radiestesia, né, e conversa. E aí eles falaram que a situação era ali, que tinha vindo a intuição para mim. Né, e para o Sol também. E aí começamos a pendular, eu ainda fiquei em dúvida. Falei, vai aqui mesmo? Então, foi aqui. Aí fomos visitar uma fortaleza, cansamos pra caramba. E aí a gente visitou ali o Fortaleza dos Mouros, aí subimos até no último, lá em cima e tal, e fomos. Último degrau. E aí os seres falando, é aqui e tal, né? Falei, mas tá esquisito isso. Tudo bem, o paredão é parecido com o paredão que eu vi de fora, assim, num determinado momento da regressão. Bem parecido mesmo. Mas dentro não tem nada a ver, não tem uma sala de jantar, não tem. Eu fiquei sem entender, assim. Falei, fiquei naquela. Confio neles e tal, mas, peraí. Aí descemos e tal, beleza. Tal. Cara, a gente tava cansado. Muito alto, muito alto.
E a gente tava cansado e tal. Aí na portaria lá, perguntou pro rapaz sobre esse castelo. Porque de lá de cima nós vimos Um outro castelo. um castelo. Parecia um castelinho vermelho, né? É. E aí nós perguntamos, aquele castelinho vermelho lá, não sei o quê. Não, aí você vai por aqui e tal, e vai a pé aqui. Cara, tipo, a gente tava se arrastando, parecia dando lagartixa, assim, meu. Fiquei muito cansado. Eu falei, não, mas eu vou. Eu quero ver esse negócio, e tem que ir, vamos. Nós estamos aqui já, pô, depois não vou ter oportunidade mais. Aí, pô, arrastando e tal, beleza, fomos, subimos. Aí mais um pouquinho, mais um pouquinho. Não, é 7 minutos. 7 minutos de caminhada é coisa pra caramba. Pra quem tá cansado. Mas tudo bem, fomos de boa, né? Detalhe. Quando a gente tava lá em casa, lembra, né, amor? Que eles falaram pra gente caminhar. É. Eles sempre avisam a gente. E a falam, gente vocês não caminham. caminhou. Não, a gente caminhou uns 2, 3 dias, né? Só um É, tico. pra saúde, não sei o que, dá uma caminhada aí, vai treinando. Nós temos só 2 dias. Por isso que a gente cansou muito, senão a gente estaria mais preparado. É. Então eles avisam, eles dão uns toques pra gente do que a gente tem que fazer, assim, porque eu peço conforto, tá? Então, eu peço saúde, não sei o que, tem beleza, vai ter saúde, ótimo. Ó, esse aqui é o pulo do gato, galera. Você vai pedir pros mestres, vai pedir pro Jesus Cristo, vai pedir. Peça conforto. Essa é a chave. Isso aqui eu não vou ensinar assim não. Quem está assistindo o vídeo está sendo privilegiado. Eu demorei para aprender isso. Demorei anos de cursos, etc., conexões, etc., sofrimentos para aprender isso. Peça conforto. Eu quero ficar confortável. Quero ficar com saúde e confortável. Ponto. Você pede saúde, mas aí você trabalha pra caramba, sofre, anda, sua. Peça conforto. Você vai viajar de classe executiva, você vai alugar um carro bom, você vai ter saúde, porque se você não tiver saúde, você não tem conforto. Né? Concorda? Se você não tem saúde, você não tem conforto, porque tá doendo alguma coisa. Então pode pedir saúde? Pode, claro. Mas peça conforto. Que venha com facilidade, Que alegria venha e com glória. facilidade, alegria e glória. Acabou. Outra coisa, peça para aprender pelo amor e não pela dor. Eu quero aprender pelo amor e somente pelo amor. Acabou. Essa é a diferença entre céu e inferno, tá? O céu, quando eu morrer eu vou pro céu, quando eu vou morrer eu vou pro inferno. O céu e o inferno é aqui e agora, tá? Você determina o que você quer para você. E depois que morrer, vai continuar a mesma coisa. Se você determinar inferno, vai ser inferno. Se você determinar céu, vai ser céu. Eu já determinei céu para mim e o paraíso. Por isso eu vivo no paraíso hoje e vou continuar vivendo depois que me for. Então não se preocupe comigo. Tá, onde eu tava? Tá. Aí fomos, subimos, chegamos no Palácio da Pena. Aí pagamos 3 euros pra subir de ônibusinho, um pedacinho, porque a gente tava morto de canseiro. Tuk-tuk. Não, nós subimos naquele ônibus. Foi outro. Um transfer interno lá. Acho que foi o dinheiro mais melhor gasto da minha vida. Aí fomos. Lá em cima um frio do caramba, meu. Cara, Nossa, tinha muito vento. Cara, muito sinistro, meu. Dentro do palácio lá até que não era tão frio, mas fora, né, porque o vento bate, né, forte. Aí entramos e tivemos que esperar um pouquinho para entrar por causa do ingresso. Aí subimos. O palácio em si, por fora, porque nem eu falei, as muralhas lá pareciam com a regressão. Com a muralha que eu vi de fora. Beleza. Mas não tinha sala de jantar. Aí, vamos lá no palácio. Entramos. Aí subimos uma escadinha e tal. Fomos. A primeira coisa que a gente viu. A primeira coisa foi a sala de jantar, né? A gente entrou no corredor. Foi. O primeiro cômodo que apareceu foi uma sala de jantar. Então, o palácio era assim. Tinha vamos chamar de jardim de inverno no meio, né? Então era ao redor, assim, os cômodos eram ao redor, né? E um jardim de inverno com 2 andares no meio. Aí eu olhei aquilo lá,
eu olhei os arcos embaixo É, e os arcos em cima. Eu falei, é aqui. você já falou, é aqui. Falei, é aqui. Olha só. Aí a primeira, como que nós entramos na sala de jantar, eu olhei a mesa. Aí eram 4 cadeiras aqui, mais uma aqui, né? E eu E falei, é pô, engraçado que as duas sensações é de ter sido, era assim, mas bem maior. a sensação é que quando eu estava na regressão, que tudo era bem maior. Então aquela mesa parecia uns 50 lugares, assim, porque eu era pequenininho. É, Apesar de, né, de eu ter consciência do todo, quando eu estava lá, né, era o dentro do corpo da espírito de mulher, ou um quando eu feto. saí, então a impressão que eu tive que era tudo enorme, o cara estava lá longe, assim, e tal. E depois eu fui ampliando a consciência, etc. Então no primeiro momento tudo parecia grande, porque quando eu via os arcos lá, pareciam uns arcos lá em cima, assim. Né? Depois aí, assim, foi para um tamanho mais normal, vamos dizer assim, igual tá ali. Então as coisas vão se encaixando e vão acontecendo. Aí eu vi os arcos, nossa caramba, é aqui, é os arcos lá. Falei, caraca, que legal, bicho. Muito legal. Aí a mesa de jantar, falei, caramba, cara, idêntico assim, entendeu? Apesar do tamanho, nossa, aí eu vi a posição ali, que tava a menina ali, a posição ali, a posição. Falei, nossa, aí fomos visitando o castelo todo, aí ficamos sabendo, né, que o primeiro foi Dom Fernando, né, que se não me engano, o primeiro rei. Então foi ocupado. Então eu não sei se foi família real, se não foi família real, eu não sei se foi depois, foi 1880, 1860, me parece que foi construído o castelo, o palácio ele chama, né? Palácio, aí foi ocupado pelo rei, né? Durante o tempo. Depois de 1900 e pouco, já, eu não sei, eu tenho que pesquisar a história para ver. Então eu não sei se aconteceu em 1880 com família real, se aconteceu depois, com algum nobre que morou depois, foi outra família, porque o castelo está aí até hoje, né? Então pode ter sido 1930, sei lá, 1920, 1800 e alguma coisa, né? Foi depois da construção do castelo. Aí visitamos, aí eu vi o castelo todo. E aí eu fui para a posição que eu tava lá com o arqueiro lá. Cara, era tudo muito parecido, muito assim, cara, igual assim, a refeição. A gente vai A única mostrar. diferença que tinha, que a impressão que eu tinha, que estava fechado em cima aquela parte. Ali era um jardim de inverno. Da impressão que eu vi, né, eu não expliquei isso antes, a mesa que era lá na sala de jantar, a mesa estava ali naquele jardim de inverno. Então, vocês vão ver nas fotos que nós vamos passar aqui. A mesa estava no jardim de inverno ali, mas a impressão que estava coberto ou com vidro ou com alguma coisa ali. Então não era. A impressão que eu tive, não tenho certeza. Então, mas a mesa estava ali, no jardim, não estava lá na sala de jantar. Então podia ser um dia de festa ou alguma coisa assim. Até dei a impressão mesmo que era um dia de festa, tinha um monte de comida e tal. Dei a impressão que era um dia de festa. Na regressão lá. Então foi muito parecido. Aí eu falo, ó, a regressão foi em 2006 para 2007. 14 anos depois, cara. Então quando você faz uma terapia de regressão, aí você fica sem entender, porque você está acessando outras linhas de tempo sua que precisam ser curadas. Aí quando a gente saiu do castelo ali e tal, foi saindo e tal, aí veio pra mim, pô, aí eu fiz uma oração, né? Fiz uma conexão com os mestres, né? Para limpar todo aquele sentimento, restinho de sentimento que poderia ter ficado ali com relação a ele, com relação a qualquer coisa ali, né? E aí fomos, a hora que a gente estava saindo, assim, né, visitando um castelo muito bonito, tá? É um passeio que vale a pena, né? O Palácio da Pena em Sintra, vale a pena, um passeio muito legal. E a gente foi descendo, aí veio, pô, não tá completo ainda o que eu vim fazer aqui. Me veio essa intuição, pô, ainda falta alguma coisa. E a gente tava descendo a escada, não é? Aham. Aí, eu não sei como é que foi, se eu perguntei pra você ou se Aí você... eu falei, você falou, eu tava pensando em
nessa palavra. E você falou para mim, eu já sei o que eu tenho que fazer. Aí veio para mim a palavra perdão, né? Que eu tinha que perdoar. Perdoar ou ser perdoado. Alguma coisa assim. Ou perdoar ou ser perdoado. Ou E, né? Ou barra E. E aí eu falei pra você, né? Falei, acho que não tá pronto ainda, né? Não, eu pendulei, eu acho. Não, foi ali, né? você falou não tá pronto ainda o que eu tenho que fazer aqui. Foi Aí eu isso. falei pra você, tem que trabalhar o perdão. Isso, exatamente. Eu já tinha pensado na palavra e eu não tinha falado pra ela. Eu só falei que não estava pronto ainda que eu vim fazer aqui. Não está completo ainda. Aí ela falou, Tem que trabalhar o perdão. tem que trabalhar o perdão. Aí eu confirmei, porque eu já tinha pensado nisso. Eu falei, então é isso, meu, o que falta? Aí que eu pendulei, né? Tá. Aí eu pendulei. E aí eu trabalhei o perdão. Como é que você trabalha o perdão? É assim, eu perdoo tudo que eu tenho que perdoar neste local, em qualquer linha de tempo. E eu peço perdão por tudo que tem que ser perdoado nesse local. Aí eu fiz isso e tal. Sinto muito, me perdoe, E faz te o Ho'oponopono, amo, né? sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Eu fiz 3 vezes, se eu não me engano. Fiz o Ho'oponopono também. E aí ficou mais tranquilo, assim, parece que dissipou o restinho da energia que tinha. A gente chamou o raio violeta. Chamamos raio violeta, porque o raio violeta transmuta as energias negativas. E usamos as ferramentas que a gente tem, né? E aí no final eu perguntei e aí foi dissipado. Então, aí você entende. Vou fazer regressão, mas pra que eu vou fazer terapia de regressão, cara? Cara, você vai fazer terapia de regressão se você quiser, né? Tem todo tipo de terapia, tá? Tem a terapia que eu chamo de feijão com arroz, você vai lá no psicólogo e tal, ele te dá os direcionamentos lá e tal, etc. Ou faz aquelas conversas que é excelente, tá? Quem tem traumas de psicólogo não quer ir em psicólogo aí, né, amor? Vá. Propaganda do psicólogo aqui, tá? Não é porque meu filho tá fazendo psicologia não, hein? É porque eu vivi as experiências, né? Escolha bem o seu psicólogo. Escolha muito bem. Mas funciona. Você se equilibra. E pode ser um ponto de partida, o psicólogo que eu chamo de feijão com arroz, tá? Junguiano, sistêmica, fazer que não tem as visões multidimensionais ou de espirituais, etc. Que é o feijão com arroz, que aprendeu na faculdade e tal, aperfeiçoou tal e fez. Sem inventar muita terapia diferente, acesso direto ao inconsciente, hipnose múltipla, mega plus blaster. Tem feijão com arroz. E tem esse de terapia de regressão. Funciona. Por que eu vou fazer? Para se equilibrar. Para fazer a cura. Para se curar. Se a pessoa está procurando a cura, ela acha a cura e a forma como fazer. Aí você vai receber os seus insights. Teve outras histórias também, tal, etc. Você vai se conectar com o seu mentor, por exemplo. Foi o meu caso, né? E aí... Então, hoje, 14 anos depois, eu consegui acessar essa linha de tempo e terminar de limpar. Mas se eu não tivesse feito a regressão em 2007, eu vim aqui, poderia até ir lá no Castelo de Sintra, ia passar mal, sei lá, ia sentir alguma coisa e tal, mas não ia saber o que é, cara. Não ia saber o que é. Não ia estar preparado para limpar, não ia ter as ferramentas, não ia saber do raio violeta, não ia ter a radiestesia para saber com eles confirmar, né? Porque a gente intui, mas a gente dá uma confirmada. É isso mesmo, não é assim ou não, tá? Então, a maior parte é intuição, né? Mas a gente confirma, então é o bater do martelo ali. Então tudo acontece no tempo que tem que acontecer, então não tem que apressar nada, essas impaciências de encarnado aí, esquece isso. Vai fazer a terapia, é coisa da minha cabeça, deixa lá, cara. Uma hora vai limpar, uma hora vai equilibrar. Mas se você não fizer, você não vai ter oportunidade, você vai continuar assistindo TV aberta ali, né? Sendo manipulado, gastando seu tempo com essas coisas
que te desconectam da sua própria essência. E a tua essência está ligada com o divino, tá? Você, encarnado, se desconecta da tua essência e a tua essência está lá ligada com o divino. Se você se conectar com a sua própria essência, você está se conectando com... Vocês chamam de Deus, né? A gente chama de Deus Pai e Mãe, ou essência. E essas Fonte coisas que são tudo é. importantes para fazer a limpeza, o equilíbrio desses Energias. karmas que você vem e está trazendo essas energias. Karma também, bom. Karma já é outra história, tá? Vai ficar para o próximo vídeo. Nós vamos falar desse negócio, essa história do karma. A gente já deu uma conversada com Kardec lá, viu? Aquele daqui, aquele iluminado, lá de Uberaba, nosso amigo de Uberaba que nós visitamos. Chico Xavier. Chico, né? Que é o Gregório, o espírito, chama-se Gregório, a alma, né? Que já me acompanhou lá na missão na África, lá. Me direcionou lá porque eu tinha que fazer. Então no próximo vídeo aí a gente explica aí como é que funciona esse negócio do karma. Explica algumas ferramentas aí que a gente aprendeu também, né? Então as energias estão aí para ser equilibradas. Terapia de regressão é um bom começo para você começar a se conectar com a tua essência. Foi como eu comecei. Estou dando esse exemplo. Você pode começar com outras coisas, tá? Então, para escolher o terapeuta, veja um que tenha curso, né? Fazer terapia de regressão sozinho. Se você tem os conhecimentos, porque a terapia de regressão é uma meditação, tá? Nada mais é que uma meditação. É. Uma meditação que você vai para dentro de você mesmo, tal. Então, eu fiz sozinho depois lá na Conscienciologia em Foz do Iguaçu, tem os 13, eles chamam de complementário, uma coisa assim, são lugares lá que cada um trata de uma coisa. E aí eu fui lá, que um era de vidas passadas, e fiz sozinho. Aí tem uns jornais antigos lá, tal, e tem umas fitas com as músicas antigas, tal, sei lá. Então eu fiz sozinho lá, mas tinha um trator passando lá, me atrapalhou um pouco. Como eu já tinha feito 1 ano e meio, então fiz sozinho, beleza, tranquilo, tinha consciência ali que eu tinha capacidade para isso. Se você vai começar agora, etc., é bom procurar um terapeuta. Tá? Não precisa ser psicólogo, mas o cara que fez um curso, ou cara, sei lá, que sabe o que está fazendo. Tá? Não vai em qualquer um não também, porque pode conectar com você pode se enrolar. Tá bom? Obrigado pela atenção. Agora os próximos vídeos. Depois a gente vai passar, já está passando aí as fotos, né? Beleza.